No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha história, para você entender como a educação financeira faz diferença na minha vida, como eu entrei nesse universo dos investimentos e como eu me tornei coach financeiro para os atletas profissionais. Bem, eu sou o Lucas, nasci no ano de 88, portanto eu tenho 31 anos no momento que eu gravo esse vídeo. Sou casado com a minha esposa Daniele e nós temos um filho, o João Lucas, que recentemente completou 1 ano de idade. O João Lucas aí é a nossa paixão aí que realmente mudou a nossa vida também nos últimos tempos. E quando eu era bem novo, os meus pais se mudaram para Vitória, no Espírito Santo, e eu passei lá a maior parte da minha infância e da adolescência também. Foi lá que eu comecei, né, no futebol, na escolinha de futsal, futebol de campo também. Fiz muitos amigos, né, dessa época, mesmo quando eu vou de férias para visitar os meus pais lá em Vitória, a gente sempre se reúne, sempre tem uma resenha bacana, uma resenha engraçada, lembrando dessa nossa época de escolinha, de categoria de base, né? Então, com 15 anos, eu tive a oportunidade de ir para o Friburguense, começar realmente a dar um pontapé importante nessa minha realização de me tornar um jogador de futebol profissional. Foi um momento muito feliz, que eu lembro com muito carinho, essa oportunidade que eu tive de vir para o Friburguense e poder dar um passo tão importante na minha vida profissional também como jogador de futebol. E chegando lá, eu saí de Vitória, da casa dos meus pais, e fui morar na Caverna. A Caverna é o apelido da concentração lá no Friburguense, que é debaixo da arquibancada, né, várias beliches uma do lado da outra. E foi um momento assim de muito aprendizado, é claro. Nessa época a gente sai de casa, passa perrengue pra caramba, é um mundo muito novo. A gente começa a conviver com pessoas que a gente não conhece, nunca nem tinha visto, jovens do Brasil inteiro, de várias regiões, várias culturas, e onde a gente realmente aprende muito. A gente aprende muito como ser humano e como jogador de futebol também. Então nessa época eu tinha 2 objetivos que eram muito claros assim na minha mente: me tornar um profissional, é claro. Eu sempre fui muito dedicado assim para realizar esse meu sonho. Eu também não queria dar despesas para os meus pais, eu não queria mais depender dos meus pais financeiramente, até porque a situação lá em casa não era uma das melhores. A gente morava de aluguel, os meus pais davam a vida, né, para dar um certo conforto para mim e para os meus irmãos, mas a gente não passava dificuldades, sabe? A gente conheço histórias, tenho amigos que realmente passaram seríssimas dificuldades, não foi o meu caso, mas eu não queria mais depender financeiramente dos meus pais, e até hoje eu tenho essa preocupação de poder ajudar os meus pais da melhor forma que eu puder. Então, por ter esse objetivo de não querer mais pedir dinheiro para minha mãe e para o meu pai, eu comecei a criar essa mentalidade de viver o padrão de vida que eu poderia viver. Claro, no Friburguense a gente tinha o básico, né, alimentação, lá o alojamento, eu estudava e tudo mais, então o Friburguense me fornecia todo o básico e ainda a gente ganhava uma ajuda de custo. Eu lembro que a gente ganhava uma ajuda de custo que era bem pouquinho assim, mas dali eu já comecei a ter mais responsabilidade com o dinheiro que eu ganhava. Vou dar um exemplo, uma história que me veio à cabeça, que hoje eu acho uma graça, que na época a gente recebeu uma ajuda de custos e tal, e eu tinha uns amigos que logo quando recebia, queria comprar logo um creme da Victoria's Secret, né? Era o creme que estava na moda na época. Os caras queriam andar cheiroso, igual o pessoal do profissional, queriam usar as mesmas coisas que o pessoal do profissional usava também. Então eu comecei a perceber um comportamento assim que não fazia sentido para mim. Gastar todo o meu dinheiro num creme, numa situação que, putz, eu ia ficar sem dinheiro o mês inteiro, e se eu precisasse eu ia ter que ficar pedindo minha mãe, né? E os caras ficavam assim o mês inteiro, sem desodorante, sem pasta de dente, pedindo tudo, shampoo e tal, emprestado, porque tinha gastado todo o seu dinheiro num creme. Então aquilo ali não fazia sentido para mim. Então fortalecia cada vez mais a minha ideia de viver o padrão de vida que eu poderia viver. Então, se eu não poderia comprar o creme naquele momento, eu tinha que esperar um pouquinho mais para poder ter uma situação melhor lá na frente. Então essa já era um pouco a minha mentalidade em relação ao dinheiro, que é um pouco diferente da maioria dos meus amigos, né, que conviviam no mesmo ambiente que eu convivia ali. É claro que eu já fiz muita besteira, é claro que eu dei algumas empolgadas também, natural, normal, faz parte do nosso crescimento, mas assim, cara, a gente vive num ambiente muito diferente da maioria dos jovens da nossa idade. Então, realmente, o futebol tem todo aquele glamour, tem todo um status e tudo mais. E a gente quer, sim, andar com a roupa da moda, com o tênis da moda, usar o perfume fera, daqui a pouco andar com o carrão e tudo mais. Isso faz parte do nosso ambiente.
Mas desde dessa época, assim, eu já comecei a ter essa mentalidade de viver o padrão de vida que realmente eu poderia viver. Eu não ficava falando para os outros que era já profissional, que jogava em time grande, porque realmente não tinha aquela condição. Então eu vivia a vida que eu poderia viver, aproveitava, é claro, dava meu jeito de me divertir, de, né, fazer as resenhas e tudo mais, mas eu não me empolgava. Então esse fato de observar o comportamento de outros jogadores e aprender com aquilo fez muita diferença na minha vida, e hoje eu entendo que a partir disso, a partir dessa base de pensamentos, eu criei essa mentalidade de aproveitar sim o hoje, aproveitar as oportunidades que o futebol me oferece, mas sem perder de vista o futuro. Eu sempre tive essa facilidade de poupar um dinheiro para conseguir realizar algo maior um pouco mais na frente. Então o tempo foi passando, né, saí do juvenil, juniores, cheguei no profissional, realizei esse sonho de me tornar profissional lá no Friburguense. Foi um clube que eu passei muitos anos da minha vida, tenho uma gratidão imensa para o Friburguense e a Nova Friburgo também. Provavelmente é a cidade onde eu vou fixar residência quando parar de jogar, a minha esposa também é daqui. Então a gente tem um carinho muito grande pelo Friburguense, uma gratidão muito grande. Então no Friburguense profissional eu joguei Campeonato Carioca, Copa Rio, Série C, Série D. Comecei a minha trajetória no futebol. Então dali comecei a crescer na minha carreira, os anos foram se passando e em 2014 eu cheguei no Macaé. Foi um ano que realmente transformou a minha vida profissional e financeira também. Eu fui emprestado para o Macaé para jogar uma Série C de brasileiro e naquele ano a gente foi campeão brasileiro da Série C. Putz, foi um título, caraca, representou muito na minha vida, é claro, na história do Macaé, na história da cidade, do Rio de Janeiro, porque dificilmente um time do interior tem um título nacional assim. Então foi um campeonato que me deu muita visibilidade também. A gente subiu, o jogo do acesso foi contra o Fortaleza, lá no Castelão lotado. Então foi um momento de muita visibilidade. Depois na semifinal a gente ganhou o CRB também. E na final a gente passou do Paysandu, a gente foi campeão em cima do Paysandu, lá em Belém. Então foi um momento na minha carreira muito importante, né, aquele título. Tanto que dali, em 2015, eu fui pro Vasco. Realizei mais esse grande sonho de jogar num clube grande no país, num clube gigante como o Vasco. E naquele momento, a minha vida profissional deu um salto gigantesco e a minha vida financeira também, né? Claro, meu salário aumentou, aquela coisa toda. Então foi um momento que eu comecei a ter mais atenção ainda com a minha situação financeira. E eu lembro que eu cheguei no Vasco, eu tinha um Fox 1.0, um pretinho lá que eu me amarrava no carro. Por sinal, eu comprei esse carro financiado, foi uma das experiências ruins que eu tive com o financiamento. Consegui quitar ele, né, depois de um ano e pouco, assim. Eu cheguei no Vasco e já estava quitado, mas foi uma experiência ruim que eu tive com o financiamento. Tanto que eu cheguei lá em São Januário, putz, a garagem do Vasco só tinha carreta, né? Só carro fera, só carro importado. E que realmente mexe com a gente, cara. Mas eu tive a tranquilidade, assim, a cabeça no lugar para não me empolgar e fazer besteira com o dinheiro. Porque eu já tinha uma experiência ruim com financiamentos, eu vi o tanto de juros que eu paguei, eu vi o tanto que a gente perde de dinheiro comprando carro, vendendo carro, fazendo financiamentos e tudo mais. Então eu coloquei na minha cabeça, sim, eu ia trocar de carro, ia realizar o sonho de comprar um carro zero e tal, mas eu iria comprar à vista. E eu decidi esperar o Campeonato Carioca acabar para eu ver quanto de dinheiro que eu iria conseguir juntar para comprar o carro. Então eu criei esse objetivo, conseguia viver bem lá no Rio, morava num bom condomínio e tudo mais, aproveitava aquela oportunidade de estar num time grande, aquela coisa toda, mas eu conseguia poupar também para ter o objetivo de comprar o carro e conseguir juntar dinheiro para o futuro, né, para mais para frente, para eu ter uma situação financeira melhor, né, durante a minha carreira também. Então foi passando o tempo, eu fui, né, recebendo meu salário, então eu começou a entrar dinheiro na minha poupança, muito mais do que era na minha realidade, sabe? Para você ter uma ideia, claro, o meu salário aumentou muito, mas as outras coisas também, tipo o direito de arena, bicho, premiação, álbum de figurinha, sabe? Esse dinheiro que sempre cai pra gente assim, começou a cair na minha conta um dinheiro que era fora da minha realidade. Para você ter uma ideia, um exemplo, era o direito de arena. No Friburguense, a gente ganhava R$1.000 por jogo no Campeonato Carioca e a gente só ganhava quando jogava contra os 4 grandes. Ou seja, a gente tinha 4 jogos para ganhar o direito de arena.
Então a gente dava a vida para jogar, claro, por causa da visibilidade, mas também por aquele valor que no final do campeonato fazia diferença pra gente. Acabava o campeonato, a gente ia lá no sindicato, todo feliz da vida para pegar lá o cheque lá no nosso nome, para receber aquele dinheiro que era um valor mais do que o nosso salário naquela época. Então, para você ter ideia de como o direito de arena marcou para mim. Porque no Vasco, o direito de arena era, no Campeonato Carioca, assim, era R$ 4.000 mais ou menos na época. Então, ou seja, eu jogava um jogo pelo Vasco, já ganhava o que eu ganhava com um campeonato no Friburguense. Então, para você ter ideia de como a minha realidade financeira ela realmente aumentou muito. E eu tive muito assim a cabeça de, cara, eu tenho que saber lidar com esse dinheiro que eu estou ganhando, sabe? Eu não vou ficar fazendo loucura e tudo mais. E eu consegui juntar dinheiro. Quando acabou o Campeonato Carioca, a gente foi campeão, cara. A gente foi campeão carioca. A gente deu a vida naquele título. O Vasco ia fazer 12 anos sem ser campeão estadual. Então a gente ganhou uma premiação muito boa. Cara, acho que foi a maior premiação que eu recebi até hoje. Não, minto, a gente recebeu uma na Copa do Brasil também, que a gente eliminou o Flamengo, que foi a maior que eu já recebi na minha vida até hoje. Mas mesmo assim foi uma premiação muito alta. Então a gente terminou o Campeonato Carioca, eu estava com bastante dinheiro acumulado na minha poupança, não estava dando conta de gastar aquilo tudo. Então eu consegui realizar o sonho de comprar um carro zero, que por sinal o carro que eu tenho até hoje, recentemente eu até coloquei para vender, mas eu tô com ele ainda, comprei um outro já. Mas eu consegui fazer boas escolhas com dinheiro naquele momento. Vivi um bom padrão de vida, como eu falei, morava muito bem, aproveitava o momento, consegui realizar um objetivo de curto prazo, que era a compra de um carro, e ainda tinha dinheiro acumulado para mais para frente, para outras situações na minha carreira que eu ainda não sabia o que fazer. Então nesse momento, eu entendi que eu tenho que aprender a multiplicar esse dinheiro, eu tenho que aprender a investir. Eu sabia que eu tinha que ter melhores escolhas com aquele dinheiro em relação à multiplicação. Então eu era um bom poupador, conseguia aproveitar bem o momento, mas eu não sabia multiplicar o dinheiro que eu ganhava. Então a partir daí que eu comecei a entrar no mundo dos investimentos. Aí eu não sabia nada, não tinha ideia nenhuma de como funcionava, eu tinha medo pra caramba de botar o dinheiro em algum lugar e perder, sabe? Aquilo, pra mim era um terror investir o dinheiro por conta disso. A gente ouve muitas histórias, né, negativas, né, de pessoas que perdem muito dinheiro na bolsa e tal, então já tinha um certo bloqueio. Mas eu fui lá nesse ano eu fui no banco, né? Eu fui conversar com o gerente do banco para falar sobre isso, sobre essas minhas ideias, o que ele poderia me oferecer para fazer meu dinheiro render mais do que a poupança. E fui lá, conversei com ele. Por sinal, o gerente era meu amigo, assim, conheci ele fora do futebol, tinha amigos em comuns e tal. Então foi uma pessoa de confiança que entende um pouco sobre o assunto que eu comecei a conversar. E conversando, ele fez lá um teste lá de perfil de investidor, aquela coisa toda. E eu falei para ele a minha ideia, a minha intenção que eu tinha com aquele dinheiro. No final das contas, ele me ofereceu um CDB. Para quem não sabe o que é um CDB, é um produto de investimento. Mais para frente a gente se aprofunda mais sobre ele. Mas é um produto de investimento, então ele me convenceu, ele teve os argumentos lá que me convenceram a tirar o dinheiro da minha poupança e colocar nesse CDB. Então, beleza, assinei lá os papéis, fui embora. E um mês depois eu comecei a acompanhar o investimento pelo aplicativo. E, cara, rendeu pra caramba, assim, sabe? Eu fiquei na perna quando eu vi aquele dinheiro rendendo, assim. Putz, mano, tô investindo, tô multiplicando meu dinheiro. Eu gostei tanto daquele assunto que eu comecei a estudar, comecei a assistir muitos vídeos no YouTube, ler muitos livros. Eu aproveitava o período de concentração, de viagens, assim, e comecei a me dedicar aos estudos sobre finanças. Então eu entendi que aquele CDB, na verdade, não era o melhor para mim. Aquele CDB, na verdade, não era, de longe, era o melhor produto que eu poderia ter acesso naquele momento. E, claro, o gerente me ofereceu o que o banco tinha de melhor, tá? Nada contra o gerente, mas ele só pode oferecer o que o banco tem ali, ele é pago para isso e tudo mais. Tem lá o jogo de interesse todo. Então eu comecei a entender isso. Cara, eu tenho que aprender a investir por conta própria. Porque se estudando um pouco eu descobri outras fontes de investimentos, né? Putz, eu abri uma conta numa corretora, ali eu tinha vários outros produtos de investimento que com certeza era muito melhor do que aquele CDB que eu tinha. Então, se eu comecei a despertar para isso, entender um pouquinho, eu já consigo investir muito melhor do que antes, do que esse CDB. Imagina realmente se eu me aprofundar, né? Então eu vou ter muitas
escolhas melhores em relação aos meus investimentos. Então ali foi um start, cara, ali foi uma virada de chave, que eu realmente comecei a me aprofundar nos estudos, comecei a fazer cursos e ler livros pra caramba, acompanhar um monte de canal. Essa galera no YouTube tava começando os canais assim, então era difícil, cara, eu aprender sobre finanças, porque não era um assunto que a gente conversava no vestiário, sabe? Eu meio que tava aprendendo sozinho, entre aspas. Claro que eu tive vários mentores, vários professores aí na internet, autores de livro e tudo mais, cursos também que eu estava fazendo na época, mas eu não tinha, no meu relacionamento ali, eu não tinha com quem conversar sobre esse assunto. Então o ensino ele é mais difícil, né? Aprender dessa forma é um pouco mais difícil. Mas eu fui me dedicando e consegui despertar para esse assunto e tomar realmente as minhas decisões em relação ao dinheiro que eu ganhava. Comecei a investir, dominar renda fixa, comecei a investir bem melhor do que aquele CDB só com a renda fixa. Depois eu fui para a renda variável, comecei a estudar bastante, comecei a investir em fundos imobiliários, ações e conseguindo resultados bem extraordinários, assim, resultados bem bacanas que, bem, para a minha realidade, era muito bom. Então naquela época, assim, eu comecei a investir, os meus amigos, né, mais próximos começaram a conversar comigo perguntando sobre isso. Perguntando em relação a finanças, organização financeira, como investir, dúvidas sobre os produtos, me perguntava também sobre dívidas, como sair das dívidas e tudo mais. Então eu começava a conversar com essas pessoas e eu entendi que eu poderia ajudar aqueles caras, eu poderia ajudar os meus amigos jogadores de futebol falando sobre finanças, passando o que eu aprendia, né? Então eu comecei a ajudar algumas pessoas assim, dessa forma, e os caras começaram a ter resultado, assim, putz, que maneiro, cara. Então eu comecei a pensar, putz, eu posso contribuir de uma forma bem legal com os meus amigos jogadores. Porque finanças é um assunto muito importante para nós, para todos nós. E para o jogador de futebol também é um assunto que a galera se interessa pouco. E, bem, a gente ouve muitas histórias de jogadores e jogadores que até ganharam muito dinheiro com futebol, mas quando param de jogar passam sérias dificuldades financeiras. E isso eu não conseguia compreender muito bem quando eu era mais novo. Cara, como é que pode o cara ganhar muito dinheiro com futebol e pouco tempo depois que passa dificuldade financeira e tal? Eu não entendia isso. Mas depois que você começa a conviver com as pessoas, começa a conversar, ver a mentalidade financeira que as pessoas têm, realmente tá explicado, né? Porque muitos jogadores perdem muito patrimônio durante suas carreiras e quando param de jogar, muitas vezes passam sérias dificuldades financeiras. É uma realidade muito triste, mas é muito real, ela é muito presente na nossa carreira. Então, é uma situação para a gente realmente ficar bem atento e despertar para esse assunto que para mim fez total diferença na minha vida. Então, quanto mais eu estudava, mais eu aprendia, mais eu investia melhor. É claro que o crescimento, o estudo, ele é contínuo, né? Cada vez eu vou aprendendo mais e tendo melhores escolhas com o dinheiro que eu ganho. Então, quando eu comecei a passar isso, né, para os jogadores de futebol, eu vi que os caras estavam tendo bons resultados, assim, eu estava conseguindo ajudar os meus amigos dessa forma, mas eu não sabia realmente como passar esse conhecimento. Eu passava de uma forma bem aleatória, assim, sabe? Então, eu entendi que eu tinha um conhecimento que eu poderia ajudar os meus amigos de uma forma bem positiva. Daí que eu comecei a pensar de que forma que eu iria passar tudo que eu sabia sobre finanças para os meus amigos jogadores. Então foi em 2018 que eu vou pesquisar como eu vou passar a educação financeira para os jogadores. Eu não queria ser consultor ou ficar dando dicas de investimentos, agente de corretora. Naquele momento eu não queria isso. Eu queria ajudar os jogadores de uma forma mais transformadora. E nessa época eu tive uma lesão muito séria na minha carreira. Eu machuquei o joelho e tive que passar por um processo cirúrgico, né? Fiz uma cirurgia no final de 2018. Então eu sabia que naquele momento eu ia ficar sem concentrações, sem viagens, então eu ia ter mais tempo em casa, mais tempo para fazer até um curso presencial. Então eu sou dessas pessoas que, mesmo numa situação bem adversa, eu procuro realmente enxergar uma coisa positiva, transformar aquela situação negativa em algo produtivo na minha vida. Então logo quando eu sabia que eu ia ficar sem concentrações, vou dar vida no tratamento, é claro, quero voltar a jogar, não quero ter, né, lesões e tal, então eu sou muito dedicado, cara, quando realmente eu boto uma parada na minha cabeça, eu me dedico, dou a vida para que aquilo aconteça. Então, fisioterapia era de manhã, de tarde, de noite, e estudava também. E nessa época, eu estava morando em Maceió, eu tive a ideia de ir no Sebrae. No Sebrae, já fica uma dica bacana aí, a galera que quer começar a empreender, quer começar um novo negócio, ter um próprio negócio,
vai no Sebrae, cara, ela tem uns consultores bem bacanas. A primeira, você conversa lá, é de graça, sabe? Você só cadastrar lá, marcar uma consulta. E foi também uma situação que mudou a chave na minha mente sobre empreendedorismo e me deu um norte muito bacana. Foi a partir de lá que eu conheci mesmo o coach. Então, chegando lá, eu trocando ideia com a consultora, falando das minhas ideias de passar a educação financeira para os jogadores, mas eu queria passar de uma forma bem transformadora, impactar de uma forma bem positiva na vida dos meus amigos. E ela me falou do coaching. Aí eu, caramba, o coaching, será? Eu tinha contato com o processo, assim. Na verdade, era mais ou menos o processo, né? A gente tem algumas palestras, né, nos clubes que a gente joga, de vez em quando vai um coach lá, faz uma palestra, uma dinâmica, aquela coisa motivacional, né, de união. Então eu tinha muito essa visão que o coaching era uma coisa mais motivacional e tal. E ela me explicou e tal, falou, ela fez o curso, ela era formada e tal. Então ela, cara, o coach é muito mais do que isso que você pensa. Então me fez despertar para estudar sobre o assunto. Cara, fui para casa, comecei a pesquisar, estudar sobre o coaching e tal. E na época, lá no CRB tinha uma coach. Começou lá um trabalho com a galera que a gente estava fugindo do rebaixamento, né? Então geralmente quando a situação tá ruim, o clube contrata um coach lá para dar uma motivada na rapaziada e tal. E eu comecei com ela, Desirê o nome da coach, e eu perguntei, Desirê, como é que funciona o processo, como é que é, enfim, não sabia nada, né? Então ela me explicou, e ela, pô, Lucas, o trabalho que a gente faz aqui é um pouco limitado, sabe? O coach é muito mais profundo, é muito mais transformador do que as dinâmicas que a gente faz. A gente faz o que a gente pode, porque a gente tem limite, limite de dias mesmo, horas e tudo mais, então a gente tem que se adequar a essas situações do clube para fazer o nosso melhor. E deu certo, naquele ano a gente escapou do rebaixamento e tal, então o trabalho dela foi muito bem concluído e ela me ajudou muito em descobrir realmente como funcionava o coach. E, bem, ela fazia alguns processos individuais que davam muitos resultados e ela começou a me mostrar isso. Então me interessei muito, pesquisei, naquele ano abri uma turma lá em Maceió, uma turma por ano e olhe lá. Então calhou assim, 12 dias depois da minha cirurgia, eu já estava na sala de aula, o médico tinha me liberado, tudo mais, eu já estava na sala de aula estudando, com a perna lá escorada na cadeira, andando de muleta ainda, levava os aparelhos para a sala de aula para estar fazendo lá o globos, enfim, ficava fazendo lá os aparelhos um pouco durante as aulas. E na hora do almoço, eu lembro que eu ia correndo para casa, conseguia pegar o carro, dirigir, que foi minha perna esquerda, conseguia rapidão chegar em casa, almoçava botando o Game Red lá no joelho para dar uma desinchada lá no edema e voltava para a aula. E foi um curso muito, muito profundo, sabe? Eu lembro que a gente chegava assim, 8 da manhã, saía 9 horas da noite, cara. Foi num hotel, assim, e foram uns 4 dias consecutivos, bem intenso, bem intenso. Depois teve mais 4 dias consecutivos. Pra você ter ideia, teve um sábado que a aula foi acabar 4 da manhã, cara. E a gente a hora passa muito rápido. Sabe, o coach abriu um universo para mim gigantesco, sabe? Abriu minha mente sobre várias situações de uma forma muito bacana. O coach é muito autoconhecimento também, então foi um curso que eu tive um prazer mesmo de fazer e eu até aconselho as pessoas, porque realmente é um processo muito legal, muito transformador. Dali, para a galera não pensar merda aí, quando eu saí esse dia 4 horas da manhã, minha esposa foi lá me buscar no hotel, tá? O pai dela estava até lá comigo, os pais dela estavam em Maceió visitando a gente. Eles foram buscar a gente, dali a gente até comeu uma pizza ainda em casa. Mas só pra constar, aí tem uns caras maldosos aí que falam, pô, chegou 4 horas da manhã falando que não estava no curso, né? Mas brincadeiras à parte. Então eu me formei em coaching, então dali eu me formei de uma forma geral, posso atuar em várias áreas, né, da vida das pessoas, mas eu me especializei em coaching financeiro, e já era a minha ideia, já era a minha expertise, né, já era o que eu entendia. Então eu me especializei, fiz outro curso de coaching financeiro para realmente atender os jogadores da melhor forma possível. Aprendi mais ferramentas e tudo mais. Então é um processo muito bacana, onde eu ajudo os jogadores a ter uma vida financeira melhor mesmo. Hoje, no futuro também, os caras aprendem a investir por conta própria, a se planejar, a se organizar financeiramente, a expandir realmente a sua visão de mundo, né? É uma coisa que o processo ocasiona na gente. Tem a galera que quer sair das dívidas e tudo mais. Então, atingir metas, atingir objetivos bem claros, assim,
fazer uma viagem, a pessoa não consegue juntar dinheiro. Então, o processo de coach financeiro abrange muitas coisas nessa área de finanças. E é realmente um processo muito transformador e a gente está tendo resultados bem bacanas assim com o processo. Eu fico muito feliz de empreender dessa forma, de realmente levar coisas legais para as pessoas. Então, levar a educação financeira para os meus amigos jogadores faz parte da minha missão, é um legado que eu quero deixar para a galera do futebol, que é mesmo se organizar melhor, que é dominar suas finanças, né, poder ter educação financeira para ter um presente muito bom e ter um futuro também, um pós-carreira muito próspero, enfim, que a pessoa realmente domine suas finanças e tenha escolhas melhores com o dinheiro. Só que com o processo de coaching, eu consigo atender poucas pessoas assim de uma vez. Claro, eu tenho futebol também, né? Eu sou um cara que me dedico pra caramba à minha profissão. Tenho um filho que recentemente completou 1 ano. Então ser pai para mim é algo extraordinário também, que eu gosto muito de participar. E atender mais os jogadores com o processo de coaching estava realmente ocupando meu tempo pra caramba. Minha esposa já estava até reclamando, porque quando a gente viaja pra caramba, né, muitas concentrações e jogos e tudo mais, então, quando eu chegava em casa eu estava estudando, eu estava atendendo, então isso estava incomodando também a minha esposa de certa forma. Então eu tive a ideia de trazer todo esse conhecimento aqui para a internet, impactar mais pessoas ao mesmo tempo. Eu consigo impactar muitos jogadores do Brasil inteiro de forma online. Então, criei esse canal aqui no Instagram, no YouTube, em outras plataformas de redes sociais também eu vou estar colocando aí mais para frente, para poder colocar muito conteúdo sobre educação financeira, para a galera realmente despertar para esse assunto tão importante na nossa vida, aprender muito sobre organização, sobre investimentos, sobre como multiplicar o seu patrimônio, sobre empreendedorismo, sobre várias outras coisas que eu gosto muito de falar e gosto muito de aprender também. Então, esse é o meu projeto, assim, essa é a minha ideia de trazer educação financeira especificamente para os atletas profissionais, para os jogadores de futebol. Eu sei como é o dia a dia, né? Então isso faz total diferença no aprendizado. Então, cara, eu estou muito empolgado com esse projeto, muito realmente animado para trazer o melhor conteúdo que eu puder aqui para você, para contribuir da melhor forma possível, para que você realmente domine suas finanças, consiga multiplicar aí o seu dinheiro que você ganha com o futebol. Muito obrigado também por assistir esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Hoje eu contei um pouquinho da minha história, né, para você entender um pouco aí como é a minha relação com o dinheiro, como a educação financeira faz diferença na minha vida, como eu entrei nesse mundo dos investimentos e como eu me tornei coach financeiro também. Então, obrigado mais uma vez, espero contribuir ao máximo com você. Qualquer dúvida, qualquer realmente pergunta, escreve aqui nos comentários, me manda, sei lá, inbox e tudo mais, para a gente ter esse contato direto. A minha ideia é realmente poder ajudar você da melhor forma possível, que você seja próspero na sua vida em todos os sentidos. Beleza? Obrigado aí, rapaziada. Tamo junto.